pouquinho lento aqui para ajustar o slide, mas já cliquei aqui para ajustar. Pronto. Palavra de vocês, meninas. Eu vou fazer uma breve apresentação nossa aqui, né, para a gente poder começar esse encontro maravilhoso com a Ana. A gente estuda junto, eu e a Érica, na Unip também, a gente está indo para o 5º semestre. E o ano passado a gente sentiu uma vontade, assim, de conhecer um pouco mais, né, de estudar um pouco mais, além da ementa da faculdade, para entender um pouco das abordagens na prática. E aí a gente teve a ideia do clube de leituras e de abrir isso no Instagram para a gente formar um grupo diverso, né, para debate, para enriquecer, né? E de lá para cá a gente tem feito vários encontros referentes a livros que a gente adota, né, no clube de leituras, e está sendo bem interessante, assim, bem gostoso, né? E a gente também faz alguns encontros especiais, que nem esse aqui com a Ana, né? A gente já fez também um outro sobre Jung e Não comigo. não com a Ana. A gente fez esse já é o terceiro, né, Ana, com você, Isso. sobre psicanálise. E é bacana, porque enriquece ainda mais, né, o nosso aprendizado, né, e acho que todos aqui estão voltados, né, para isso. E deixa eu só pegar aqui queria apresentar a Ana. Deixa eu só falar uma coisinha antes de você me apresentar, por favor. Assim, eu acho bem interessante o grupo de vocês, né? Para quem é estudante de psicologia, porque se depara com uma variedade de teorias psicológicas. E as meninas, então, elas propõem a estudar importantes textos de cada uma dessas teorias para eles se ajudarem a encontrar até a sua, né, a Isso, para a gente identificação. saber escolher, né? Porque para a gente saber o que a gente gosta, enfim, né? De poder escolher no futuro aí a nossa abordagem, né? Uhum. Ok. A Ana é psicanalista e psicóloga, tem mestrado em psicologia clínica e doutorado na PUC, sob orientação do Renato Mezan, O autora de doutorado, livro, ele ainda doutoranda, não né? terminou, né? Doutoranda, Isso. sim, autora de livros e artigos científicos, supervisora clínica, professora universitária, transmite os fundamentos psicanalíticos também em seus cursos e grupos de estudo que hoje acontecem online. Inclusive, eu e a Érica, a gente já participou de 2 cursos dela, que são excelentes. A gente vai para o terceiro. No início da pandemia, iniciou uma série de lives em sua página no Instagram, com o objetivo de fomentar a interlocução entre psicanalistas e interessados por psicanálise, inicialmente em torno de questões diretamente ligadas à pandemia e ao isolamento social. E hoje a gente vai falar sobre esse texto, Psicologia de Grupo e Análise do Ego. Acho que a Ana vai discorrer sobre esse tema e, ao final, a gente vai ter um espaço, né, Ana, para perguntas, para conversar um pouquinho a respeito do texto, né? E só avisando também, a gente está gravando o encontro. Ah, sim, verdade. A gente está inicialmente com o chat desabilitado, ao final da palestra, a Érica libera. E a gente vai deixar também para o final, para vocês colocarem o nome, para quem interessa, né, de ter um certificado, para fazer, de repente, uma atividade complementar na faculdade, a gente vai gerar esses certificados. Aí vocês colocam o nome completo no final também, tá bom? Acho que é isso. Acho que Posso fazer só uma perguntinha? Vai até que horas o seminário? A gente quer em torno de 1 hora, talvez tá passe um pouco, dependendo da interação de vocês, mas acho que é 1 hora aproximadamente. Entre 1 hora e 1 hora e meia costuma girar, né, Ana?
Ah, tá, só para eu ter noção. Muito obrigada. Tá ok. Vou deixar com a Ana agora a palavra. Tá, então você vai suspender o som e o chat, mas a gente liga no final para que as pessoas possam interagir, debater, não é isso? Isso mesmo, Ana. Tá bom? Bom, então eu quero mais uma vez dar bom dia a todos, né? Agradecer o convite da Psicolab, um projeto muito interessante, uma iniciativa bacana, porque nenhum curso de graduação, não só de psicologia, mas qualquer outro, é impossível abarcar uma formação completa. Então, é louvável a iniciativa de vocês. E eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui fazendo algo que eu gosto bastante, né? Que é troca em torno da psicanálise. Então, como é um texto muito extenso e denso, né, com vários conceitos, eu fiz uma leitura para selecionar os principais aspectos, na minha visão, que eu gostaria de trazer para vocês. Eu fiz um texto que eu vou tentar ler, né, como é bastante comum na psicanálise, nos congressos, embora eu não sou muito assim domada para isso. De repente eu posso largar o texto, volto, então eu peço aí a compreensão de vocês. Bom, primeira coisa é que, algo importante, como nós temos tanto pessoas que estão começando na psicanálise agora, como pessoas que já estão bastante avançadas, eu vou tentar me dirigir para esses dois públicos, tá? Tentando aí equilibrar a didática. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que vocês vão encontrar aqui no Brasil, dependendo da editora que vocês pesquisarem um livro, vão encontrar esse livro como Psicologia do Grupo e Análise do Ego, ou Psicologia das Massas e Análise do Eu. É só uma questão de tradução que as editoras fizeram diferentes. E eu vou me soltar aqui usando os dois termos, né? Massa como sinônimo de grupo, ego como sinônimo de eu, não vou me prender a essas questões. Então, Psicologia das Massas e Análise do Eu é uma obra seminal da psicanálise. Esse texto completa 100 anos, agora em 2001, e continua essencial para compreender a sociedade contemporânea. Desse modo, as ideias que Freud apresentou em 1921 continuam atuais. Para constatar sua vigência, a gente não precisa olhar para os nossos vizinhos ou para culturas mais distantes, já que aqui no Brasil, nas últimas décadas, grupos psicológicos se manifestam cada vez mais opondo-se uns aos outros. Bom, Freud baseia, né, ele parte dos trabalhos de Le Bon, que tem um livro chamado A Psicologia de Massas, e de McDougall, me refiro ao livro A Mente Grupal. Então, ele estuda esses dois textos e, inclusive, fala bastante o conceito desses dois autores no texto dele e amplia a compreensão do psiquismo, né? Especialmente, ele deixa o maior legado nesse texto, em minha opinião, é o conceito de identificação. Inclusive, quem quiser uma boa leitura do complexo de Édipo em Freud, vai encontrar dentro desse texto, né? Ele fala, para falar da identificação, ele vai falar do complexo de Édipo, que é um conceito, dois conceitos centrais, né, na psicanálise. Bom, outro ponto importante a evidenciar é que esse texto ele foi escrito logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, né? A guerra foi de 14 a 18, e eu entendo a guerra como uma produção da cultura que afeta também o homem em sua individualidade. Ao mesmo tempo, lá no final da guerra, né, inicia a gripe espanhola, considerada a mãe das epidemias. Algo aí que serve de referência hoje para a epidemia da Covid-19, né? A gripe espanhola, ela é atribuída a ela
no mínimo 50 milhões de mortes espalhadas por todos os continentes. Então, um evento, né, bastante amplo, um fenômeno cultural que marca não só a cultura, enquanto costumes, tempo, modo de vida, mas o psiquismo de cada um individualmente. E Freud foi duramente atingido porque a sua filha Sophie morreu em decorrência da gripe espanhola. Então, ele termina esse texto sobre o impacto do luto da sua filha. Bom, esse cenário ou esse contexto social aguçou a curiosidade de Freud para entender como as pessoas se ligam uns aos outros. E aí ele constata que a individualidade não está desvinculada das relações sociais. Muito pelo contrário. Psicologia individual e psicologia de grupo estão imbrincadas. Afinal de contas, né, o homem está inserido na cultura e é constituído pelo olhar do outro. Bom, como eu disse que não sou muito treinada, né, para para seguir slides, eu já pulei aqui o objetivo da palestra, mas eu vou retomar. Bom, então, o Freud ele traz muito nesse texto essa ligação, né, do que é do indivíduo, do que é do grupo, e a influência recíproca de um no outro. Então, só voltando e retomar o objetivo do nosso encontro, que além de comemorar, né, esse centenário desse importante texto, é uma obra que permite compreender exatamente essa relação que eu acabei de me referir, da psicologia individual e da psicologia de grupo. E eu quis ressaltar isso, porque uma vez eu assisti a uma live de uma pessoa, não sei se por ser bastante jovem, no sentido de jovem de estar começando, né? Ou talvez por uma postura mais radical, e ela dizia assim que ela só atende em pacientes individualmente, porque a psicanálise é voltada a fenômenos intrapsíquicos. De fato, a psicanálise, ela estuda os fenômenos intrapsíquicos, né? Mas o psiquismo, né, é constituído a partir do outro. Então, ninguém entra numa sessão de análise sozinho. Os seus objetos internos vão junto, né? Às vezes uma multidão vai junto para a análise. Então, esse texto ajuda a gente a entender que a nossa individualidade ela é constituída a partir do olhar do outro, das identificações que eu faço desse outro. Então, não dá para dissociar de forma assim radical o indivíduo e o grupo. Bom, então aqui a gente vai buscar entender esses laços sociais e como esses fenômenos psíquicos e culturais se influenciam mutuamente. Retomando, né? Nos primórdios da vida, né, esse outro ou esses outros que a gente se identifica são aqueles que desempenham as funções parentais, em especial o protagonista da função materna, o que nas últimas décadas não se restringe à mãe biológica ou mesmo a uma mulher, pois nós temos variadas constituições familiares. E quando a gente fala de uma função, né, materna, ela pode ser desenvolvida também por uma mãe adotiva, por uma avó, às vezes é por uma babá, dependendo da realidade da criança, pelo pai, né, por um dos pais, nos casais afetivos, né, ou por uma das mães também nas relações homoafetivas. Então, o importante é a função materna. Bom, paulatinamente, a inserção na cultura vai ampliando e outros objetos de amor, além do núcleo familiar, vai ganhando uma importância para a criança. Por exemplo, o médico, o vizinho, o professor, os coleguinhas da escola.
Mas aqui ainda nós estamos falando de uma ou poucas pessoas influenciando um sujeito, que eu peguei aqui a criança como exemplo, né? Freud chama essas relações de fenômenos sociais. Então, a partir de duas pessoas, a gente já está interagindo em grupo, né? Já é um fenômeno social. E esses fenômenos sociais se contrapõem ao processo narcísico, que é justamente o oposto. É quando a satisfação pulsional está ligada ao próprio ego e não a um objeto, não a um outro. Lembrando que o narcisismo ele é fundamental, essencial para todo ser humano constituir a si mesmo, embora a gente ouça cada vez mais referências somente sobre o narcisismo patológico, mas o narcisismo não é, por definição, sinônimo de patologia, como no início da vida, por exemplo. Bom, mas aí então, o que caracteriza a psicologia das massas? É importante dizer que Freud não se refere a uma psicoterapia de grupo, né? O pessoal que está começando na psicanálise, que está vendo esse texto pela primeira vez, psicologia do grupo e análise do ego está bem distante de terapia de grupo, é outra coisa. É, na verdade, um fenômeno psíquico que se refere, abre aspas, nas palavras de Freud, a influência simultânea exercida sobre o indivíduo por um grande número de pessoas, ou seja, pelo grupo. Um grande número de pessoas ao mesmo tempo se influenciando, com as quais cada sujeito está ligado de alguma forma com essas pessoas, embora, por outro lado, elas lhes sejam assim diferentes, elas são diferentes em vários aspectos. Bom, portanto, a massa ela é constituída por pessoas de diferentes origens, classe social, distinta, mas elas precisam ter um elemento comum. E esse elemento comum é um componente inconsciente, recalcado, que todas essas pessoas trazem, né? Elas se encontram aí, no primitivo, neste elemento recalcado no inconsciente. E quanto mais forte e intenso for esse elemento, mais facilmente se forma uma mente comum. Porque o grupo, a massa, ou esse fenômeno que ele chama psicologia de grupo, então é um grupo de pessoas que pensam como se fossem uma só. Elas pensam, entre aspas, depois eu falo por que se pensar, entre aspas, e se comportam da mesma forma, tá? E isso é que é muito interessante no texto. Essas pessoas passam a adotar um comportamento coletivo, geralmente bem diferente do modo como, isoladamente, elas agiriam se tivesse distante da influência desse grupo psicológico. Individualmente, elas podem ser, inclusive, aquele cidadão pacato da música do... Esqueci de quem é a música, acho que é do Raça Negra, pacato cidadão, alguma coisa assim, né? Aquele nosso vizinho que sai cedo para levar os filhos na escola, depois vai trabalhar na fábrica, volta, é o provedor da família, etc. e tal. Esse pacato cidadão, num grupo, imerso num grupo psicológico, ele vai agir completamente diferente de como ele agiria normalmente distante desse grupo. Mas, ao fazer parte dessa massa, esse comportamento habitual some. E a gente pode observar isso facilmente nas torcidas de futebol. Sabe aquelas torcidas que brigam, que de repente estão apedrejando o ônibus ou matam uma outra pessoa, fere, agride, né? Ou também em grupos de jovens que praticam estupro coletivo.
jovens que não tinham um histórico dessa natureza e, de repente, por influência, pelo contágio, por outros elementos que eu vou falar daqui a pouco, eles todos se veem lá, né, praticando esse ato brutal. Para quem tiver mais interesse de observar como se age, né, nesse grupo, nessa massa, eu indico para vocês o filme O Senhor das Moscas. É muito interessante, dá para ver, para refletir bastante sobre esse texto. Bom, enquanto faz parte de uma massa, o ser humano, então eu estou falando o ser humano, a pessoa, individualmente, quando ela faz parte dessa massa, pertence a uma multidão que se organiza, de fato, como uma massa, durante um certo tempo para um fim determinado. Ou seja, esses grupos podem acabar um dia, geralmente acabam. Só que eles têm um fim, eles têm um objetivo comum, eles esperam alguma coisa dessa reunião, dessa massa. E o que vai acontecer é que o indivíduo, né, a pessoa, né, cada um renuncia à sua singularidade, né? E a singularidade é o sustentáculo da vitalidade psíquica. Então, se eu renuncio à minha singularidade, eu estou destituindo o meu eu, para formar uma amálgama de pessoas que agem em bando, ou seja, formam um grupo psicológico. E quando eu falo aqui agir, que é bem para contrapor aquele pensar que eu disse que era entre aspas, porque não tem espaço para pensar individualmente. Na verdade, eles vão repetir as ordens, as influências que eles recebem, sem nenhuma elaboração ou crítica, e vão agir, reproduzir os comandos que recebem, né? É como se eles adotassem, nas palavras de Freud, uma alma coletiva. Então, eles abandonam o senso crítico, a capacidade de pensar individualmente sem a influência do grupo. A inteligência e a cultura desaparecem. Então, pessoas cultas, inteligentes, que acreditam em coisas que não teriam o menor fundamento racional ou científico, mas que lá, sob a influência do grupo, elas abandonam todo esse conhecimento acumulado e passam a defender as ideias do grupo. Então, elas passam a agir e a sentir do mesmo modo, como se fossem uma só. Por isso, Freud fala de uma mente coletiva. Eles se tornam irracionais e primitivos. A pulsão de morte reina aqui, né? E é responsável pela intensidade dos afetos e dos comportamentos, o que geralmente implica destrutividade. Ao abdicar, lembra sempre que nós estamos falando, né, do inconsciente, de aspectos muito primitivos. Ao abdicar da singularidade, a agressividade, enquanto um dos elementos que dão liga a essa massa, destrói primeiro o sujeito, a sua essência, a sua individualidade, e em seguida os seus oponentes. Quem são os oponentes do grupo? Todos aqueles que pensam e agem diferente dessa massa. Então, aqui a gente tem duas dimensões opostas. O grupo psicológico, essa massa, e todos os outros que não pertencem a ela, os diferentes, né? E aí o que a gente vê no Brasil hoje, por exemplo, esse fenômeno se evidencia na polarização, principalmente no campo político. Bom, o Le Ana, Bon... Oi? desculpe interromper, pelo menos para mim os slides não estão passando. Ah, não? Não está saindo nada, então. A gente está acompanhando bem pela sua fala, mas os slides, ele parou no objetivo. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Aparece agora? Sim. Né? Então, agora está no 4. E por que eu falo aqui esse slide, o sujeito perdido na multidão? Porque ao se destituir de si, ele está num grupo, ele busca pertencimento nesse grupo, mas, na verdade, ele está perdido de si mesmo, porque ele foi destituído do seu próprio eu.
E aí ele vai passar a ser um componente dessa massa, como se fosse uma partícula, um grão de areia daquela toda areia do mar, né? Por exemplo, podemos fazer essa analogia. Está aparecendo os slides? Agora sim. Assim. Tá, mas antes de chegar aí, eu ainda tenho algumas coisas para falar. Antecipei um slide. Bom, Freud vai falar, né, retoma o texto do Le Bon, que é quem atribui 3 motivos à formação desse fenômeno psicológico. O primeiro é a aquisição de sentimento de um poder invencível, porque quando as pessoas se reúnem em grande quantidade, né, esse número do grupo confere esse sentimento de poder invencível. Pertencer a um grupo me faz sentir forte e importante. E aí, né, o anonimato é assegurado a esses indivíduos, porque é um grupo, não são pessoas, não é o José, a Maria, o João, a Ana e a Raquel, é um grupo, porque agem como um bando, como uma massa. E isto faz cada um individualmente também abdicar do senso de responsabilidade, do senso moral, e ceder aos instintos mais primitivos e se livrar do recalcado. Né? É aí onde vem a agressividade, a impulsividade, porque aquilo que era reprimido, ao pertencer no grupo, se sentir anônimo, você faz coisas porque não vai responder por elas, então você libera os seus aspectos mais primitivos. A gente vê um pouco disso também, gente, na internet, quando as pessoas somem num perfil falso ou fazem grupo, parte de um grupo de uma ideologia, seja ela qual for, né? E o grupo fala, não a pessoa. Bom, o segundo ponto que opera nessas formações é o contágio. Ele vai favorecer a formação dos grupos, porque o indivíduo contagiado pelos outros membros do grupo, e assim todos se contagiam, né, se influenciam ao mesmo tempo, ele sofre uma espécie de hipnose e prevalece só o interesse coletivo. É claro que aqui tem um líder no comando disso tudo, a gente vai chegar lá, né? E o lugar do líder é muito claro e é só dele, senão esse grupo psicológico não funciona. E o contágio, ele é um efeito do próximo ponto que eu vou falar aqui, do Le Bon, que é a sugestionabilidade. É o ponto de coesão mais forte que sustenta o grupo. Por quê? Ao perder a sua personalidade, cada membro do grupo é facilmente hipnotizado, sugestionabilizado, de uma forma irresistível. Claro, não tem senso crítico, é só pulsão primitiva, né? É irracional, é visceral, é ação. O pensamento cai, né? Então, eles são hipnotizados de uma forma irresistível para transformar os atos e ideias, para transformar em atos, ou seja, ação, as ideias sugeridas pelo líder. Então, né, por exemplo, a torcida de futebol que eu falei, alguém no meio daquele grupo grita, vamos matar. E aí todos repetem isso sem nenhuma capacidade de parar para pensar e refletir. Simplesmente eles reproduzem. Esse comando, esse contágio, ele é incendiário, é automático. As pessoas começam a agir sobre esse comando. Nesse caso, né, o homem desce vários degraus na escala da civilização. Eles vão agir como bárbaros, né? Justamente quem é o bárbaro? É aquele que vem para destruir o que está organizado, para destruir a civilização. E ao fazer isso, eles se sentem heróis, né? Um sentimento de que são invencíveis.
E a gente vê isso na nossa sociedade hoje, né, na tentativa de demonstrar ou de destruir, né, atacar a democracia. Por quê? Ao atacar a democracia, a ideia é não permitir que os diferentes participem da sociedade, mas transformar a sociedade numa massa. Todos pensam igual ao líder. E aí o objetivo é que a singularidade desapareça e a capacidade de pensar. Por isso que a cultura, o estudo, né? Como Freud vai falar lá no na Neurose de Guerra, ele fala que contra a guerra, contra a irracionalidade, o melhor antídoto é a cultura, né? Os sentimentos da massa, eles são sempre simples e exagerados. Eles são acomodados por dois mecanismos psíquicos, a cisão e a negação. Desse modo, o contraditório convive pacificamente no mesmo sujeito, porque o contraditório fica cindido, abrigado no mesmo psiquismo, mas não se comunicam entre si. Então, por exemplo, alguém não acredita na Covid, que tem esse poder, mas quando ela sai de casa, ela usa máscara. E isso para ela não é um conflito. Se você fala, poxa, mas se a Covid não está matando, se é invenção, por que você usa máscara? Mas e aí dá aquela desculpa furada lá, porque não precisa ter racionalidade. Eles não exigem isto, tá? Ou, de outra forma, né, pessoas que, ao mesmo tempo que veneram Jesus, ou Deus, por exemplo, e Jesus pregou a igualdade, o amor entre os homens, essa mesma pessoa, né, religiosa, fervorosa, contraditoriamente, ela discrimina, maltrata, podendo até matar aquele que é diferente, aquele que afronta os ideais que ela sustenta. Como ocorre, por exemplo, em relação aos homossexuais e tantos outros que são discriminados na sociedade. A massa é inflamável, como eu já disse, ela é irracional e, por isso, ela adota comportamentos extremos, radicais e com muita rapidez. Por exemplo, os linchamentos populares. Teve um caso aqui, acho que foi no litoral de São Paulo, que confundiram uma pessoa, acho que um homem que estuprou alguém, acho que foi isso, colocaram um retrato nas redes sociais e num determinado bairro lá acharam que uma pessoa que apareceu era esse do retrato, lincharam, mataram e depois de tudo, né, então aquela massa inflamada, né, um grita e vai, grita o outro, no final das contas, nem era essa pessoa que eles pensavam que estavam linchando, né? Então, quer dizer, a razão não participa. Não há dúvida. Oi? Oi, desculpa. Tá de novo aqui no mesmo slide, tá? Grupos artificiais, que eu não sei se você... Não, eu vou chegar... tudo mesmo. Bem, desculpa. Eu fiz poucos slides, mas com não, tudo bem. Só para ter certeza, desculpa interromper você. Imagina, porque até para dar um movimento, né, nessa coisa do virtual, do distante. Com certeza. Bom, então não há dúvida para essas pessoas que compõem a massa sobre o que é falso e o que é verdadeiro. Basta o líder determinar o que é verdade, o que é falso e pronto. Elas acreditam, não tem meio termo. Não, e aí eu fiz aqui uma analogia, né? É como se elas não considerassem, fosse impossível considerar o objeto total, como define a Melanie Klein, né? Quando o bebê percebe que o seio é um só, o seio bom e o seio mau, eles estão integrados em um só, ou seja, as pessoas, as instituições e tudo mais têm aspectos positivos e outros tantos que nos frustram, né? E
E quando o bebezinho, via de regra, ele consegue integrar o objeto por volta dos 6 meses de idade. Antes disso, ele está na posição esquizo-paranoide, pegando aqui a leitura da Melanie Klein, que é quando o objeto é cindido, né? Então, o que é verdade é somente verdadeiro, aqui no caso do texto do Freud, e o que é falso. O líder disse. Então, a gente está vendo um funcionamento psíquico extremamente primitivo, precário, sem capacidade de elaboração e de integrar o objeto. Bom, então, sendo assim, né? Ou Deus é perfeito, idolatrado, ou é a própria encarnação do mal, né? Ou alguém é Deus, ou alguém representa o diabo, né? E aí, nesse caso, do mal, é de onde vêm as ameaças e instala a sensação de desamparo nesse sujeito, já que o seu oponente, né, ele se opõe às ideias propagadas por esse grupo, que são transmitidas pelo líder, claro, né? Então, o meu líder é o Deus, é o perfeito, e quem pensa contra é uma ameaça. Por quê? Porque estas pessoas, ao destituírem-se de si, elas entram num vazio e elas precisam, se sentem desamparadas e então precisam confiar que alguém dá conta de cuidar delas, né, diante desse desamparo. Então, elas tomam esse líder como um ideal de ego. Elas colocam o líder no lugar daquela pessoa que vai dar conta de conter o seu desamparo, desde que ela siga tudo aquilo que ela faça. Então, por exemplo, agora com a Covid, né? Que assusta, principalmente naquele primeiro momento. O que essa pandemia trouxe para a gente? Uma coisa que está aí e que é natural do ser humano tentar se distanciar, até para dar conta da vida, que é a certeza, a consciência de que nós somos findáveis, que um dia todo mundo vai morrer. Ninguém fica pensando nisso o tempo todo, senão, né, paralisa. A Covid, ela traz essa realidade, né? Ela nos aproxima desse fato. E então, aquelas pessoas, né, muito fragilizadas, com pouca capacidade de integração do ego e de um objeto que não pode internalizar bem um objeto interno, não pode internalizar um objeto, né, um objeto de amor que lhe confira essa segurança, ela põe um líder no lugar dessa pessoa que vai dar conta daquilo que ela não dá conta, né? Que vai protegê-la. Bom, essas pessoas, elas buscam, acima de tudo, no grupo, um pertencimento. E um líder é uma espécie de protetor, tão forte quanto elas gostariam de ser. Elas veem no líder tudo aquilo que elas queriam ser e não se sentem capazes. Então, o líder é o seu representante. E esse líder não precisa ser brilhante, uma pessoa culta, intelectual, racional, ético, que apresente um plano baseado na verdade, por exemplo. Não, ele precisa simplesmente ser alguém que tenha muita convicção sobre as suas próprias ideias, sejam elas quais forem. Tá? As ideias não importam, o que importa é a convicção com que o líder transmite as suas ideias, tá? Como se dizia no nazismo, né? Uma mentira contada, sei lá quantas vezes, ela vira uma verdade. Então, isso é bem a essência do grupo. Com isso, né, ao se convencer pela convicção do líder, a vulnerabilidade é aplacada, ela é diminuída. O desamparo, então, ele traz ali, ele alivia, ele é aliviado, né? E o sujeito tem a sensação, então, de que ele está completamente seguro dentro desse grupo. São pessoas que precisam de comando, da proteção de um líder que se mostre infalível. Isso é suficiente para formar uma massa.
porque ela não procura a verdade, mas alguém que lhe indique um caminho, seja ele qual for, porque ela sente que sozinha ela não pode encontrar o que é bom e o que não é para ela, o que é melhor, o que é menos ruim, o que é viável, o que é possível. Então, a massa, ela se torna fanática pelo líder, o seu pseudo-protetor. O prestígio que esse líder atinge sustenta a dominação sobre os seus hipnotizados. A perda do líder, no entanto, ou a perda da confiança no líder, leva a um pânico, porque aumenta de maneira desproporcional esses aspectos de desamparo, né? De falta de proteção. É provocada uma suspensão das ligações libidinais, ou seja, a afetiva. Então, tira, porque todo esse elo, né, que tem contágio, hipnose, tudo isso, isso provoca uma ligação afetiva muito forte, intensa, entre os membros do grupo, né, em torno desse líder idolatrado. Então, se esse líder cai, some, é preso, sei lá, qualquer coisa, ou algo mostra, desnuda esse líder, esse grupo ele é desestruturado e essas pessoas vão viver um intenso desamparo muito maior do que a realidade externa mostra que é, né? Porque é um desamparo das suas convicções, do seu ideal de ego que ruiu, é algo interno. E aí ela não consegue também entender o quanto, de fato, essa ameaça e esse desamparo é real, é realmente paralisante para ela, né? Bom, aqui é a ideia central, né? E aí, esse é um tipo de grupo comum, um grupo mais simples que vai se constituindo, essas pessoas vão se identificando e vão se encontrando. Mas o Freud fala justamente desses dois grupos artificiais. O que tem de diferente nesses grupos artificiais, que ele nomeia o exército e a igreja, de tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês? É que o ingresso no exército e na igreja, ele é sob coerção, né? Coerção. Geralmente, a gente é levado à igreja, seja ela qual for, desde pequeno. Então, você é levado, você é inserido naquele contexto de maneira artificial, não é uma escolha. E quando você vê, você está lá dentro, você está pertencendo a este grupo, e o exército, muitos também são obrigados, né? Salvo algumas exceções, mas o jovem de 18 anos, via de regra, é obrigado. Em alguns países, como Israel, até as mulheres são obrigadas, todas, homens, todos jovens, homens e mulheres, a pertencer ao exército, por exemplo. E a coerção desse grupo, primeiro, porque você não tem muita escolha para entrar, e muito menos para sair deste grupo. São grupos que coagem e que punem qualquer ameaça de desordem. Uma vez que eu não estou conectada por aspectos inconscientes primitivos que me levam a esse grupo, mas eu fui por uma força da lei que me obriga a seguir o exército, ou eu fui induzida pela minha família, por exemplo, para a igreja, né? Então, esses grupos que se formam assim, artificialmente, eles vão exercer uma coerção, tanto para o ingresso, no caso do exército, tem uma lei, né? Ou a coerção vem de uma punição bastante severa para quem abandona o grupo. Em algumas religiões, a pessoa que fere uma norma dessa religião ou sai da religião, ela é abandonada pela comunidade ou por Deus, né? Se você não acredita em Deus, não, aliás, não acredita em Deus, não. Se você fere as normas da igreja, você peca, então logo você será castigado por Deus, né?
E no exército o castigo é físico mesmo, é a prisão e etc. Né? Então, o Freud vai falar, deixa eu ver aqui. Essa transparência era lá do início, olha, está aqui agora. Aí eu já falei do líder e trouxe aqui para vocês um líder bastante conhecido que causou um mal, acho que o maior mal que a humanidade já sofreu, o Adolf Hitler, né? Conduziu uma massa que se reproduzia exatamente nos moldes descritos por Freud. Ele convenceu que ele tiraria, né, a Alemanha daquela recessão, criou o judeu como seu inimigo, como seu oponente, e todos, então, ou muitos se voltaram, e ele fez atrocidades ao povo judeu, inclusive justificava pela ciência, que eram experimentos científicos, e os seguidores dele acreditavam, não contestavam, achavam que ele iria salvar, né, a Alemanha daquela recessão toda. Bom, e aí, gente, como eu disse, esse texto, o Freud fala bastante da identificação, que é um dos maiores legados aí da psicanálise, né? Ele coloca a identificação, então, como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva. Quando o pai, no caso do menino, aquele modelo clássico do complexo de Édipo, ele se torna, em princípio, um ideal também para o garoto. Mas aí surge uma ambivalência quando ele entra, né, no complexo de Édipo. E aí, este pai, ele tanto pode se tornar uma expressão de ternura, um modelo com que a criança vai se identificar, quanto o desejo de eliminação. Na verdade, ao entrar no complexo de Édipo, ele vive as duas coisas, os dois sentimentos, por isso que é ambivalente. Na saída do complexo de Édipo, se ele adota um dos pais como modelo do seu ideal de ego, ele tem ali, vamos dizer assim, está num caminho, né, de formar a sua identificação a partir da adoção de características desse modelo ideal, e a partir daí ele se desenvolve, né? Vai ganhar sua força psíquica e, com o avançar da idade, acima de tudo, na adolescência, ele faz ali uma espécie de limpeza ou de separação. O que é dele e o que é do pai, né? O quanto do pai ou da mãe ou de outras figuras que ele também se identificou com alguns traços, já não são mais deles, porque houve a identificação, então pertence ao próprio sujeito. E aquilo que ele vai abandonar e vai aparecer ali aspectos singulares, né, da existência desse sujeito. A grande questão na psicologia das massas é que o líder é colocado no lugar desse modelo, como eu já falei, e colocado porque tem um vazio, porque faltou ou foi perdido o modelo original da identificação, por morte ou por uma morte simbólica, não exatamente psíquica, houve uma perda, né, desta figura de identificação que instala um desamparo e a pessoa fica vulnerável a se unir a um grupo, né, e ser influenciado por esse líder, né? Bom, aqui eu vou chegando ao fim, né? E lanço duas perguntas, caso vocês queiram ir por aí, se não, fiquem à vontade para trazer outras questões, né? Mas eu vou, aqui à guisa da conclusão, perguntar: o que mudou nesses 100 anos, da publicação do texto Psicologia de Grupos e Análise do Ego até hoje, 2021? E o que permanece igual? Então, na verdade, eu termino com um questionamento aí para a gente discutir. Quero agradecer a escuta de vocês, né?
Aqui está o meu endereço no Instagram e no YouTube, onde as lives que a Érica falou, a Selma falou, estão publicadas. As primeiras delas só estão no YouTube, porque eu estava aprendendo ainda a lidar com o Instagram. Então, alguns colegas e professores que eu recebi, como o Renato Nezan, Luiz Cláudio Figueiredo, Wilson Clay, o Christian Dunker, acho que são só esses 4 que vocês não vão encontrar no Instagram, mas está lá no YouTube. E aí, né, quem for acessar, eu peço que siga a página e o canal também. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Então, agora depois da explicação da Ana, a gente vai abrir para perguntas. Então, eu vou habilitar o chat. Peraí. Ô, Érica, Oi. queria pedir para a Ana falar um pouquinho do curso. Sim. Antes, né? Ô, Ana, fala um pouquinho do seu curso que vai começar agora em agosto, que talvez o pessoal se interesse também. Tá, inclusive agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Então, eu intitulei Psicanálise, Teoria e Técnica, porque nós vamos... a ideia é unir a metodologia, então, desculpa, a metapsicologia, conceitos como narcisismo, identificação, que são tão importantes, né? Mas trazer muitos textos técnicos, porque eu percebo que eles têm ficado de lado em alguns cursos de formação que as pessoas fazem, e são fundamentais, né? Porque a psicanálise, ela se dá na praxe. Para você ser psicanalista, você precisa ser clínico, senão você é só um intelectual, um estudioso da psicanálise. Isto porque tem uma diferença muito grande em conhecer a teoria pelos livros, pelos grupos de estudos, pela discussão, e não aplicar no consultório, né? Então, é uma visão limitada. Inclusive, uma das lives que eu fiz, que até teve um problema técnico, não ficou gravada, um professor da USP, que recém se aposentou, professor Sigmar Malvese, que é um grande pensador, não só no Brasil, mas no mundo. Ele dá aula em várias universidades fora do Brasil também, universidades muito importantes, na gestão de pessoas humanas, a área dele, né? E aí, quando eu fui convidá-lo, conversar com ele, eu falei assim, professor, e o senhor é psicanalista, né? Porque ele fala do homem no trabalho pela lente da psicanálise. E ele, como um homem muito ético, né, sorriu e falou, não, Ana, eu só sou um estudioso, eu nunca cliniquei. Eu achei isso tão bonito e tão responsável, tão certeiro, né? É isto. Porque o que a gente vê nos livros, né, os conceitos, eles não aparecem assim bonitinhos, organizados e didáticos lá no setting com o paciente. Então, esse curso tem o objetivo da gente abordar também esses aspectos. Até porque, quando a pessoa vem da psicologia, às vezes ela vem com outras referências que mistura com a psicanálise, né? E aí quer fazer a anamnese daquele jeito padrão, fica um pouco confuso o que é entrevista, o que é a sessão. Então, vou falar um pouco disso tudo, do setting, transferência, contra-transferência, da mente do analista, do início, do desenvolvimento e da alta da análise. Então, as inscrições estão abertas, vão até dia 11, mas se as vagas acabarem antes, a gente vai encerrar antes as inscrições, e vocês podem me pedir as informações pelo direct no meu Instagram, e é isso aí. E será um prazer tê-los nesse curso. Bom, eu vou estar lá. Obrigada, Ana. E então, assim, a gente queria abrir agora meia hora para perguntas e dúvidas de vocês. Como a gente está em bastante gente, a gente pensou em organizar pelo chat, então está habilitado agora. Então, quem quiser fazer pergunta, pode mandar direto a pergunta no chat ou
coloca simplesmente assim, tem uma pergunta, aí eu vou chamando por ordem, só para a gente manter organizado, e aí na sua vez, então, você abre o áudio e faz a pergunta para Ana, né? Vou pedir, então, só assim, para a gente ser bem objetivo nas perguntas, para a gente conseguir aproveitar esse tempinho para discutir. E aí, Ana, eu vou arriscar uma primeira pergunta, que eu estava pensando aqui durante a sua fala. Assim, você comentou sobre a identificação, né? E o líder, ele é colocado nesse lugar de um modelo para essas pessoas, né? Então, em tudo que ele diz é a mais extrema e pura verdade. A minha pergunta é sobre esse líder. Esse líder, ele é alguém que está ali, ele realmente acredita naquilo que ele está falando, e ele é colocado nesse lugar de líder, porque ele está atendendo ali a um desamparo que existe num determinado contexto, né? Então, você comentou muito do desamparo e o quanto o líder está ali para aplacar esse desamparo, né? Então, ele fala o que os outros querem ouvir ou ele fala o que ele acredita? Existe uma regra para isso? É uma boa pergunta. Ele tem que acreditar no que ele fala. Agora, isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ética e que está difundindo a verdade, que ele acredita na verdade. Muito pelo contrário. O líder, ele tem um comprometimento psíquico, geralmente, pelo próprio desamparo. Ele atinge esse lugar de líder também para aplacar o seu desamparo. Então, ele se sente... Esse poder que é conferido a ele, essa idolatria, é o que aplaca o desamparo e inflama, eu diria, aspectos até perversos, né? Porque ele manipula uma massa. Mas é uma pessoa que ele tem consciência também de que aquilo lá é como é que eu vou dizer? É um barco furado, aquelas ideias. É uma expressão aí de uma coisa meio que passa um pouco por aspectos psicóticos e perversos, mas que ele tem, mas bem mais perversos, porque ele tem consciência. Por exemplo, quando a pessoa que fala que a vacina não protege, ela sabe que a vacina protege, ela tem um outro interesse por trás disso, que é manter esse grupo sobre a sua coerção, esse grupo de pessoas vulneráveis que o idolatram como um líder, e ela precisa se sentir o líder, né? Então, por exemplo, o Hitler, ele sabia o que ele queria, né? Por que ele escolheu os judeus? Entre outras questões, ele roubou muito dos judeus, que eram as grandes fortunas da Europa. Não se reduz a isso, mas uma das coisas que ele fez foi, né, ele e os membros logo abaixo dele, que pegaram uma fortuna imensa e mantinha a massa. Agora, vai dizer que não tem uma questão perversa? Alguém que mata não sei quantos milhões de pessoas, né, que tira a liberdade, que põe num campo de concentração, é um psiquismo bastante comprometido. Sim. Então, vamos aqui, obrigada. Vamos aqui para a primeira pergunta no chat, é da Maria Beatriz. Ela falou, ótima apresentação. A pergunta é, podemos entender que uma população com maior nível de educação está mais protegida de cair nessa situação de manipulação das massas? Sim e não. Se ela tiver uma boa constituição psíquica, um bom amadurecimento psíquico, somado a um bom nível cultural, eu falo de informação, de leitura, não precisa exatamente, obrigatoriamente, ter um título de doutor, mas ser uma pessoa bem informada e que tem essa capacidade crítica, ela sim, ela está mais protegida. Por quê? Uma vez que ela é um indivíduo maduro, né, que se constituiu bem psiquicamente, ela pode usar a cultura, ela pode pensar, criticar e ver a realidade realmente livre das suas projeções. Então, ela tem capacidade para analisar. Do contrário, ele pode ser um doutor, se ele tem essa questão psíquica, esse vazio, esse desamparo,
esse conhecimento ele não vai poder usar. É tanto que tem um monte de médico defendendo a cloroquina como a cura da Covid, por exemplo. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Verdade. É porque o intelectual e o emocional, eles estão juntos. Às vezes você tem pessoas muito inteligentes, mas que não conseguem se desenvolver no trabalho ou em outros aspectos da vida, porque estão assim, muito presa em aspectos muito primitivos, muito regredidos. Então, elas patinam na vida, não conseguem. Faz uma boa faculdade, por exemplo, e não consegue se colocar num bom emprego, já pegando assim o ideal aí da sociedade, né? Porque ela não flui, sabe? No contato, nas relações, no trabalho. A gente pode entender assim que a educação ela não é suficiente para proteger, mas ela pode proteger se a pessoa assim não for muito patológica, vamos dizer lá. A educação, o conhecimento, ela pode, a pessoa pode ter uma liberdade para enxergar alguma coisa, né? Exatamente. Agora, ela não é suficiente para, mas assim, em termos coletivos, talvez ela proteja uma população, ela proteja um pouco mais a população. Concorda? Sim, sim, é essencial, é fundamental, e eu creio até que a maioria das pessoas possam lidar com isso bem, né? E serem críticas, ter opinião própria a partir da cultura, do estudo e etc. Exceto aquelas pessoas que têm ali um certo, vou botar entre aspas aí, né? Um comprometimento, que estão regredidas, né? Movidas por pulsões muito primitivas e agressivas, e aí, infelizmente, fica mais difícil. Obrigada, viu, Ana? Imagina. Bom, aí tem mais uma pergunta aqui da Fernanda. Ela fala assim, Ana, pensei muito nos adolescentes que chegam na clínica com esse desamparo, pelo não pertencimento ou até pelo grupo não existir mais. Pode comentar sobre esse tema? A adolescência é uma fase que exige muito, né? Porque ali é uma consolidação da identidade, né? O período de latência acaba, então a sexualidade vem com tudo, e a sexualidade é um componente da identidade, né? Os psicanalistas tradicionais não gostam muito desse nome de identidade, preferem falar identificação, mas é a mesma coisa no final das contas, né? E aí, para ele se constituir, ou seja, como único, é o momento em que ele vai se desafiar e desafiar o outro para se conhecer, para se separar desses ideais, né? Do pai que era o super-herói, a mãe que era maravilhosa, ele começa um embate com isso. Só que se ele rompe com tudo isso, ele também fica desamparado. Então, ele vai buscar, ele vai substituir aquela proteção que os pais davam no grupo. Um grupo vai pertencer a algum grupo de amigos. E aí, esse grupo, ele fica vulnerável, dependendo de como ele vive esse desamparo, né? Se é um desamparo mais radical ou se ele não rompe totalmente com esses pais, consegue se afastar, consegue até agredir os pais verbalmente se for necessário, mas continua também amando e se aproximando desses pais. Em tese, ele está mais propício a se identificar com grupos mais construtivos, mais movidos pela pulsão de vida, vamos dizer. Do contrário, ele fica vulnerável, por exemplo, para entrar para as gangues, para o tráfico e etc. e tal, né? Mas eu não sei se eu respondi a pergunta ou se no final fugi um pouquinho. Fernanda, se você quiser. Ô, Ana. Sim. Oi, Elisete. Elisete, tudo bom? Tudo bem, bem? Tudo. Tem um filme na Netflix que é The Society, fala tudo que você falou até agora, tudo. Olha, tá? Bem legal. vou assistir.
porque é um grupo de jovens onde de uma cidade ficam sozinhos porque os pais desaparecem. Aí eles têm que conviver em grupo. É muito interessante. É uma série de 10 capítulos. Eu acho que fala bem o que você acabou de dizer aí, tá? A gente que atende adolescente, eu acho que é bom assistir, vale a pena. Tá? Nossa, obrigada. Fica uma dica aí. Eu faço questão de assistir, porque, de fato, né? Imagina, vocês ficam sem os pais, né? O abandono é terrível. E quando os jovens se sentem abandonados, aqueles pais que querem ser amigos, e aí abandonam o lugar de pai e mãe, né? Então, eles provocam, eles fazem coisas fora do que é esperado, vamos dizer, burla as regras, sei lá o que as danações, para que venha e reassuma o seu lugar e contenha e mostre a ele que ele está amparado, que ele vai ajudar a encontrar, não ditar o caminho, mas ajudar a encontrar um caminho. Então, esse desamparo é muito duro para o jovem. Bom, depois a gente coloca lá no grupo a dica. Obrigada, Elisete. E agora tem a pergunta da Fabiana. A Fabiana pergunta assim, pensando de forma geral, a todo momento, estamos envolvidos em grupos distintos, trabalho, estudo, amigos, família. Pensando nesse contexto, viver em massa pode ser considerável e inevitável, por mais que a pessoa ainda sustente parte de sua individualidade? Nossa, excelente pergunta. Porque não é o fato, por exemplo, de estarmos juntos agora que a gente forma uma massa, ou estamos agindo sobre psicologia de grupo. Né? Ninguém se destituiu da sua identidade, ninguém abandonou o que pensa e passou a acreditar fielmente em tudo só porque eu falei e tenho esse poder de contagiar. Não, é uma troca, a gente está compartilhando, muita coisa pode fazer sentido, e aí vocês vão até querer ler o texto de novo, mas não é uma imposição, não tem uma dominação. Alguém pode discordar. Olha, mas já vi um texto que contesta tudo isso, então não tem uma coerção. Então, não é a família, aqui o nosso encontro, não é um grupo agindo sobre esse fenômeno da psicologia de grupo, essa mente coletiva, que todo mundo pensa igual. Né? Esse grupo que o Freud fala é onde a pessoa some e existe um único pensamento. Claro, pode ter uma família assim? Pode. Por exemplo, lá em Pernambuco, tem 2 famílias que brigam entre si, ou brigaram, durante décadas. Então, todo mundo nascia e já assumia essa herança psíquica de ter que acreditar e manter essa rivalidade, e a minha família é assim, e defendo todos, e da outra a gente mata. Então, são famílias conhecidas lá, aí sim, aí eles estão agindo como um fenômeno de grupo psicológico, mas do contrário, não. Né? O grupo que Freud fala não é o grupo nesse sentido... vamos formar um grupo para viajar no final de semana. Não, não é isso. É quando tem um único pensamento, né? Todo mundo age igual sob a influência de um líder, obedecendo como se tivesse hipnotizado pela influência desse líder. As torcidas de futebol, por exemplo, né? Eles estão lá, de repente, todos viram animais e batem, matam e por aí vai. Bom, eu acho... As perguntas aqui no chat acabaram. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Queria aproveitar, né, que estamos aqui com a Ana. Érica, posso fazer uma pergunta? É a Bia? Lógico. Então tá bom. Pegando o gancho, Ana, até da pergunta que a Érica fez, ela fez uma referência ao líder, né? Aí eu vou levar um pouco para as pessoas que compõem esse grupo, né? Que você falou que são sugestionáveis, enfim. Em especial a igreja, né, que é um grupo artificial. Eu fiquei pensando se as pessoas que acabam
tendo, né, esse fanatismo, seguindo à risca, se também lá, né, na formação delas, estruturalmente, também não tiveram esse desamparo, então, por isso, né, aderem tão facilmente. Vamos dizer assim, eu falei predisposição, mas acho que não é isso. É essa questão de alguma falha, né, na Constituição, que mesmo ela sendo levada, né, que você estava comentando, elas vão muito cedo, quando criança, mas acabam aderindo isso porque lá no comecinho da formação dela psíquica ficou faltando também algo. Então, há uma cola, é nesse sentido? Isso, exatamente. Tem um vazio nessa constituição psíquica, né? Nessa identificação, que eu vou chamar de identidade, em que a pessoa acha que não dá conta de si, ou ela até se identificou ao longo da vida, mas perdeu por uma decepção, porque aí também já mostra que alguma coisa não estava tão bem sólido, né? Que esse modelo cai e não tem um outro para ficar no lugar ali, né? Um outro modelo saudável também que compõe essa Constituição. Então, eles ficam vulneráveis, eles precisam de comando, de alguém que fala, olha, eu não dou conta, eu preciso. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar num trabalho autônomo. Eles precisam de estar numa grande corporação que tem uma política muito bem definida, que ele tem um chefe que deixe claro o que ele quer. Né? Tem pessoas que trabalham assim e saem, pode ser autônomos e tudo bem, mas tem outros que não funcionam como autônomos. É uma coisa mais sutil, não chega a ser uma psicologia de grupo, mas tem um traço comum. Eles precisam dessa orientação, de se sentir pertencendo a um grupo, tá? O grupo tal, empresa tal, eu tenho um horário X para trabalhar, eu tenho alguém que, quando eu não sei o que fazer, eu vou lá e pergunto. Né? Então, tem alguns desdobramentos aí. Tá, joia. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma colocação, ainda dá tempo? Lógico, pode falar. Tá. Primeiro, eu quero agradecer muito a vocês, as meninas tão queridas, pela oportunidade, né, desse evento. Gostaria de saber se vocês têm Instagram, como faz para segui-las. Se puderem colocar, eu agradeço. E agradecer imensamente a Ana, que eu sigo no Instagram e gosto muito. Obrigada. Aqui o Instagram de vocês. E fazer uma colocação que esse texto, o meu percurso já é longo, né? Eu já tinha lido e estudado o texto há muitos anos e agora reli. E esse texto mexe muito comigo, acho que dos textos sociais do... Voltou, pode falar. Você está sem som. Espera aí, Márcia, volta o seu som. Por alguma razão... Oi. Oi, voltou. Ai, o que será que vocês não ouviram? Bom, que eu agradeci... Você estava falando do texto social? Isso. Desculpa. Então, que eu venho de um longo percurso, já tinha estudado o texto, né? E agora reli e ouvindo você. E durante a sua fala, eu fiquei muito emocionada, assim, eu segurei as lágrimas por muitos momentos. E durante a minha vida, através de filmes, documentários, ou daquilo que se estuda, né, durante a escola toda, sobre o nazismo, sobre Hitler, eu sempre tinha uma pergunta, tinha uma questão, mas o mundo não viu isso? As pessoas não percebiam tudo aquilo? Depois, né, mais tarde, através da psicanálise, vim a entender muito mais isso e talvez de uma forma mais teórica. E agora, neste momento que nós estamos vivendo, eu tenho, infelizmente, entendido o que aconteceu na época do nazismo, né? De uma forma não teórica, mas de uma forma realística, de uma forma sofrida demais, que nós estamos vendo aí 550 mil mortes e a degradação de muita coisa. Então, assim, esse texto é atualíssimo, esse texto é maravilhoso.
ele me emociona profundamente, a sua fala tão clara, também me emocionou muito, porque eu percebo que é uma fala, além de clara, também com emoção, com responsabilidade, com ética, né? E, ao mesmo tempo que me emociona pela compreensão, me dá um medo tão grande de tudo que nós estamos vivendo e de como o ser humano precisa, né, dessas questões. Quanto mais perdidos, quanto mais sem rumos, precisam aí de um Pai Salvador, de alguém que os conduza. E assim, excelente, as pessoas não estão atrás da verdade, e sim de um caminho. E isso é extremamente perigoso, e eu acho que nós todos temos um dever pessoal, social, de nos posicionarmos contra qualquer coisa que esteja acontecendo, né? Tanto no âmbito pessoal, em todas. Surgiu uma oportunidade, eu acho que nós temos que nos posicionar contra todas essas barbáries que estão acontecendo. Uma outra questão, então, muito obrigada, Ana, pela emoção que você passou, pelos esclarecimentos, e aí a questão do medo é lidar na análise e com a vida, né? E você fez uma pergunta quando terminou, que é o que vocês acham que mudou desde então, desde o texto, sim, né? Eu fiquei pensando aqui, gostaria de ouvir você, que você pudesse retomar, mas fiquei pensando aqui em alguma coisa assim, apressadamente, o que me veio é que talvez o que tenha mudado de 100 anos atrás, né, quase, para hoje, nessa questão do grupo, é que talvez assim, as informações que nós temos e que lá atrás não tínhamos, todas as informações contrárias que fazem parte da necessidade desses grupos, possa, dependendo do nível, né, de amadurecimento, ou dependendo do grau do instinto de morte de cada indivíduo, poder modificar um pouquinho essa questão. Tanto é que tem muitas pessoas que eram todas assim, né, amém, amém para essa criatura que está no poder, hoje já repensam, hoje voltaram um pouquinho atrás, se reposicionaram, né? E muito triste tudo isso, porque eu costumo dizer que tantas pessoas próximas, né? Que você admirava, que você achava que conhecia, às vezes de uma vida inteira, você vê essas pessoas nessa onda toda e você as desconhece. Então, é muito triste, porque é como se essa pessoa, essa criatura, que eu não gosto de dizer o nome, nem é o caso aqui, que nós estamos... o porãozinho que tinha dentro de cada um de nós foi autorizado a se abrir. E cada um trouxe para fora o que tinha dentro dos seus porões, autorizado pelo Pai, né? E isso é assustador. E eu gostaria, então, que você pudesse dizer o que você pensa que mudou de lá para cá. Muito, muito obrigada a todos vocês. Poxa, eu que agradeço essas palavras tão carinhosas, próximas, né? Esse abraço que você me dá com suas palavras, muito bom. E eu só queria, talvez você já até tenha lido, porque você, né, já tem um longo trabalho e gosta do tema, mas eu acho que quem ajuda muito a pensar tudo isso é a Hannah Arendt, né? A socióloga judia também, como Freud, né? E, enfim, fica a sugestão para todos aí, quem gostar um pouco desses chamados textos culturais do Freud, né? E você ressaltou muito bem aí, né, como esse texto é atual. Então, se ele é atual, o que muda e o que não muda?
né? O texto é atual, só que a cultura, por definição, ela é dinâmica, né? Costumes, valores, e ela é influenciada, como na época de Freud, pela guerra, pela peste, na nossa época, por mudanças muito bruscas, influenciadas pelo capital, pelo consumo e pela tecnologia, né? Mais recentemente, tem até um livro do Christoph Bollas que ele menciona outras coisas mais recentes, como os atentados das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que rompeu um ideal de segurança que era incontestável, né? Acima de tudo nos Estados Unidos. Aquilo era impossível, né? Aquele grupo chegar lá, o próprio inimigo, o grande inimigo americano, e fazer todo aquele estrago. Então, isto a cultura muda, só que o inconsciente continua funcionando da mesma forma, ele é atemporal, né? Mas as vivências que a gente tem a partir do externo dessa cultura, ele provoca algumas questões aí nessa vivência interna, nesse mundo interno. Tanto é que a época de Freud era a histeria que reinava, né? Hoje, a gente vê o quê? A clínica do vazio, os borderlines. Isso por quê também? Porque a figura paterna, aquela que orientava e que castrava, ela perdeu um pouco o espaço. E, com isso, o sujeito se sente desamparado, né? Quando acontece. Então, nesse sentido, provoca algo, sim, que vem da cultura e entra, né, aí na constituição desse sujeito. Então, o psiquismo humano é o mesmo desde Freud, mas ele vai se organizando, ou a subjetividade vai sendo construída a partir de eventos atuais que influenciam a nossa subjetividade. Muito bom. Ana, última pergunta? Sim, pode fazer. Da Paula. Ela pergunta o que acontece quando a pessoa se desilude com esse líder e tem a consciência das suas atitudes durante esse tempo que ficou cego. Aí linka bem com o que você está dizendo. Porque geralmente, quando ela se desilude desse líder, é aquilo que eu falei, vem um pânico e essa sensação de vulnerabilidade muito grande, né? Agora, e aí tem dois caminhos, assim, para simplificar a história, tem dois caminhos. Ou ela procura um grupo substituto, ela troca 6 por meia dúzia, né? Por exemplo, vira freira, sei lá o quê. Era muito comum antigamente, né? As moças desiludidas do casamento iam casar com Jesus, viravam freiras, e enfim, né? Então se sentiam incluídas e protegidas, mas pode ser qualquer outro grupo, não só religioso, qualquer grupo, ou pode ser uma oportunidade para algum resquício de uma integridade psíquica ali, dessa pulsão de vida, ser acendida, ser colocada, se manifestar, e, de fato, essa pessoa supere essa dor e consiga começar a reconstruir a sua identidade e sair, como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas seitas que eram muito comuns algumas décadas atrás, né? Era uma coerção total, tinha um líder religioso que prometia 1000 coisas, etc. e tal, e ele feria, inclusive, todas as regras, mas como ele era idolatrado, então mantinha-se em segredo. Né? Por exemplo, o abuso sexual que ele cometia. Ninguém podia fazer sexo, mas ele podia, inclusive com menores de idade. E algumas pessoas conseguiram sair desse grupo. Algo nelas ali, tinha algo, né, de pulsão de vida o suficiente para que ela, em algum momento, pudesse fazer esta crítica. É raro. Ou quando esses grupos se desfazem, o que a história mostra? Muitos
muitas pessoas se organizaram em outros grupos da mesma natureza e outros foram tentar reconstruir a vida na sociedade comum. Muito bom. Bom, a gente termina, então, o nosso tempo. Queria só último recadinho, quem precisar do certificado e não mandou o nome completo ainda no chat para mandar para a gente vai fazer os certificados e avisa vocês lá no Telegram. E aí, agradecer a querida Ana, professora, psicóloga, psicanalista, nossa parceira, assim, a gente é fã, eu e a Selma, já de carteirinha, pela generosidade. Isso é porque ela diz que ainda não se identificou com a psicanálise, mas já está fazendo o 3º curso de psicanálise comigo, hein? Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora... mas a gente tem estudado bastante, eu acho, para conhecer o máximo que a gente puder da psicologia, né? E Ana, você realmente, assim, traz de uma forma clara, né? Os seus cursos são maravilhosos, suas palestras, sua generosidade de sempre de estar aqui, disponível para falar com a gente sobre esse texto. Muito obrigada, mesmo. Nossa. Eu gostaria de agradecer a vocês duas, muito amáveis, acolhedoras, né? Abrem esse canal de troca, de transmissão da psicanálise, que é algo muito importante, acima de tudo, em tempos de popularização da comunicação. Muita coisa por aí se apresenta como psicanálise, quando, na verdade, não é. Então, esse foi um dos motivos que eu abri a minha página no Instagram, né, trazendo pessoas com quem eu compartilho, pessoas sérias da psicanálise, faço questão de botar recortes de autores, até mais do que as minhas próprias convicções, para ressaltar, para tentar ajudar. Não vou salvar o mundo, né, a psicanálise, mas colaborar de alguma forma, porque se a gente vê, né, a deturpação da psicanálise e também não faz nada, né, isso vai se propagando. Então, de repente, eu ouço falar em tarô freudiano, né, hipnose psicanalítica, coisas absurdas, que quem fala isso não sabe o que é psicanálise, né? Para a gente que é estudante, é ótimo ter pessoas como você, porque é o que você falou agora, né? A gente tem muita informação, mas a gente precisa saber de que fonte beber, né? Tem que saber selecionar, né? Ter cuidado. Mesmo. Pois é, e vocês deram aqui essa oportunidade a todos nós, agradeço muito a vocês por esse simpático convite, agradeço a todas as pessoas que estão aqui, queria mandar aqui um abraço para Cláudia, que faz também o grupo comigo, tem 4 pessoas eu vi do grupo de estudo da quinta-feira, e tem aqui, eu vi a Cláudia Donato, né? E alguém que falou que vai fazer o curso foi a Fernanda, que a gente se encontra no curso. Bem-vindo, todos vocês são bem-vindos, né? É um espaço de troca, é um curso que será aos sábados, vai de agosto a dezembro, com 2 encontros mensais, e dessa vez eu vou deixar as aulas gravadas por 1 semana, mas não para que vocês façam o curso todo online, mas eventualmente coincidindo alguma data com outro compromisso, vocês aí possam ter acesso a esse conteúdo e não quebrar a sequência. Eu agradeço muito mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Posso fazer uma... Beatriz, posso fazer uma pergunta só? Ela ainda vai dar aula para o pessoal da Unip de psicologia? Eu estou no 3º semestre. Será que ela vai ser minha professora? Eu vou dar aula este ano esse ano, assim, próximo semestre, para 2 campos, que eu acho que é 5º semestre, né? Que tem 7º, desdobramentos, que é Winnicott e Melanie Klein. É 5º e 6º. É 5º e 6º, né? À noite, a turma da noite, Alphaville e Anchieta.
Campus Alphaville e Tinha que Anchieta. ser de manhã, Ana. De manhã. Pois é, de manhã me deram um método de pesquisa. Tá bom. Muito obrigada. Gente, eu quero Mas agradecer também a presença de todos. Beatriz. Tá bom. Agradeço também a presença de todos aqui, da Ana. Ana, foi sensacional. Eu tinha comentado com a Érica que o texto foi muito difícil, assim, é um texto denso, e você consegue, assim, trazer uma riqueza e de uma maneira tão fácil de entender, né? A luz, né, Selma? É, uma luz. E é muito bom. E eu quero agradecer a você por isso e agradecer a todos pela participação e pela presença. E quem está fazendo psicologia, ó, convite aí para se integrar ao Psicolab, né? Vem, a gente tem clube de leitura, gente. Vem com a gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana. Eu acho que no sábado que vem eu vou fazer uma live, talvez uma mini live, para falar um pouco sobre a técnica psicanalítica e apresentar um pouco mais do curso, porque faz parte, né? Essa coisa da divulgação. Muito legal. Então, tá bom. Bacana. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, obrigada.